Olá! Mais um podcast na Real. E hoje com um convidado mais que especial. Ele, que é o quê, Jace? Eu brinco sempre que ele é lindo, é nosso amigo, toca um bom violão, é um paizão e é o nosso advogado, aquele que resolve todos os nossos pepinos. Advogado, conselheiro. Conselheiro, ajuda demais a gente nessa trajetória. Pois é. E antes de entrar num assunto que nós mesmos aprendemos na pele com ele, vamos primeiro saber quem é ele na fila do pão. Quem é Gustavo Fonseca? Essa é a pergunta mais difícil de responder, eu acho, de todas que a gente vai fazer, né? Acho que eu sou tanta coisa ao mesmo tempo. Mas eu tô aqui hoje como advogado, né, da Hoping, como conselheiro da Hoping. Sou pai de duas crianças maravilhosas, gosto de tocar meu violão, temos uma banda de novo agora, hein? Em breve. Surfando de skate. Surfa sim, né? Finge que surfa, finge que anda de skate, a gente se diverte. Esses dias eu até coloquei um negócio que não é água com açúcar que acalma, não é água com sal. Porque o dia que eu vou nadar ou fazer alguma coisa no mar, nossa, como o dia fica tranquilo. Não tem um cliente que me tira do sério nesses dias. Mas eu fico doida com você acordando cedo, gente. Eu fico olhando assim, eu faço Jesus. Cada um faz no horário. A Janaína falou que ela segue o lema do Espírito Santo. Ela trabalha, confia e depois mergulha no mar. Boa. Ela acabou de sair de uma gravação nossa aqui. Ela falou isso, trabalho, confio e mergulho no mar. Essa é uma coisa que o pessoal me pergunta, cara, como é que você dá conta de... casa, filho e, claro... E um pai presente, né? Então, quando eu tô presente, assim, nos tempos que eu consigo estar com eles lá, eu faço questão de fazer coisas legais, enfim, né, tempo de qualidade. Mas é muito organização, né, aprendi isso na marra também, assim, de ir organizando, priorizando, um pouquinho de terapia ali, um pouquinho aqui. A gente vai se organizando, tipo, uma mentoriazinha Jace, aqui, exatamente, liga pra Fabi, liga pra Jace. Jace, tô dando conta não, como é que faz aqui? E Gustavo, como é que você se encontrou na carreira? Você a gente brinca que você é tipo do menino criado no ninho, né? Assim, com uma família bem dentro de uma estrutura já social, financeira mais bem organizada, bem criado, dentro de alguns padrões, que nem todo mundo tem essa oportunidade, né? E como que você tirou o melhor proveito disso tudo e que você tá aí tocando a sua vida, né? Eu sou daquela geração que os pais vieram da pobreza e aí eles, né, construíram ali alguma coisa e fizeram questão de dar pra gente o que eles não puderam ter. Então, assim, até o meu intercâmbio, eu fui morar fora quando eu tinha 16 anos, partiu do meu pai. Ele falou, meu sonho era fazer intercâmbio, eu não podia ir, o que você acha de fazer intercâmbio? Eu falei, agora, quando que eu vou, né? Assim, aí... então, eu fiz muita questão de aproveitar essas oportunidades que eu pude ter. Meus pais sempre me deram o estudo que eu queria ter. Algo que eu, né, me orgulho assim deles e tô replicando com meus filhos assim, né? Que eu fiz administração, por exemplo, antes de fazer direito. E quando disse que fazer direito, eu quero ir para outra faculdade, tudo bem, mas não larga essa não, vamos aqui com as duas. Então, ter esse apoio dentro de casa para poder estudar o que eu queria estudar, mas ao mesmo tempo, como nada foi dado, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, aos 15 anos eu já trabalhava ali na loja de autopeças, já me preparando para talvez assumir ali uma das empresas, né, da família ou criar outras empresas. Então, o pessoal brinca assim, desde a minha infância eu já estava fazendo meio que um trainee ali, para ser um gerente, para ser um empresário, para seguir a carreira ali de empreendedor mesmo. E tinha isso bem natural também no meu perfil psicológico. E aí foi empreendendo direito. No meio do caminho. Eu digo que eu sou empresário que no meio do caminho fez direito. E aí eu fui empreender com o escritório de advocacia. Mas poderia ser uma pizzaria, poderia ser, enfim, qualquer outro negócio. Eu falo da pizzaria porque eu dizia isso pra minha mãe, assim. Vou ter uma coisa minha, não sei o que é, não. Mas eu tenho um monte de ideia, eu preciso colocar isso em algum lugar. E aí eu vi que na empresa familiar ali, que tem outros sócios, né? Eu não ia conseguir ajustar tantas coisas e deixar um legado que eu gostaria de deixar. E aí fui empreender por conta própria. Tive uma empresa de eventos antes, fiz shows. Eu tive 10 Você anos. tocando, literalmente? Não, eu fazia os eventos mesmo, produzia tudo. Música, né? Ele organizava evento com shows. Eu fazia musicais. shows mesmo, assim, shows nacionais, os eventos das faculdades também, da FDV, durante todo o período que eu estava lá. Eu que fazia ali a festa junina, tudo que era evento da FDV. Como business mesmo, como uma empresa, CNPJ, nota fiscal, empregados, tudo certinho. Isso ajuda muito, né? A gente que atua com a empresa, ter uma empresa, entender como que uma empresa funciona ali. Eu trabalhei primeiro numa empresa tradicional, comercial. Então, entender assim, onde que a mercadoria entra no estoque, como é que cadastra, como que isso vai ser armazenado, como que vende, onde passa para o caixa, conferência, nota fiscal, cobrança, faturamento. Me deu uma visão de um funcionamento de uma empresa muito legal que hoje, no dia a dia, assim, faz muita diferença, né? Quando as pessoas me dizem,
Ah, você tem visão de negócio. Eu vivi o negócio, né? Não é só visão, não. Eu tava ali varrendo o chão da loja ali muito tempo. E aí eu acho que faz diferença. Tive outras experiências com outros lugares também, até fora do Brasil, assim, que, enfim, foram compondo, né? Uma pergunta que às vezes me fazem, né? De onde vem isso? Cara, é vida. Se eu tivesse planejado assim, vou trabalhar em tal lugar para aprender tal coisa, talvez eu não teria acumulado esses conhecimentos. E acho que isso faz toda a diferença para a forma como vocês entendem direito, que é uma das coisas que eu falo para todo mundo, que eu sou encantada, sou fã, que eu acho que assim, todo mundo tem a mania de achar que advogado é só para dar problema, ou tudo é para dizer não. E uma das coisas que sempre me encantou em vocês é o fato de vocês dizerem o tempo todo que vocês usam o direito como uma ferramenta para trabalhar a questão dos desafios das empresas, né? E de que não é não, porque não todo mundo sabe dizer. Acho que o que mais o advogado fala pra gente... O não é o mais confortável pro profissional, né? Sim. Primeiro, o direito é uma ferramenta, é uma das ferramentas. Isso. A contabilidade é uma ferramenta essencial. O direito é uma ferramenta essencial, gestão é uma ferramenta essencial. A gente olha para isso tudo como um conjunto de ferramentas, né? A gente está dentro ali da caixa de ferramentas e a gente se enxerga dessa forma. E dizer não é muito mais fácil. Para o advogado, é muito mais confortável dizer, olha, isso tem risco. Se você fizer dessa forma, você pode sofrer um auto de infração, você pode tomar um processo trabalhista. E aí, se der alguma coisa errada, eu avisei. Só que a vida do lado de cá é só que a gente que também empreende, a gente sabe que não é para isso que a gente se estrutura. O advogado por si só, só o nome, né, da profissão já imprime alguma certa formalidade. Gente, olha só, eu vesti hoje uma blusa pretinha, arrumadinha já, em homenagem ao advogado, né? Mas eu sei que, assim, tem momentos e momentos assim, né? A gente se relaciona muito com a fase de forma geral, né? Com a empresa. E todos vocês têm um estilo muito... Às vezes está de terno, às vezes está de tênis, às vezes está de camisa. Eu acho que o que importa não é só isso, né? Isso aqui tem momentos que exige, né? Esse momento. Mas eu acho que é a forma como vocês deixam o cliente muito do lado de lá e o perfil com quem você vai se relacionar, como que você deixa ele à vontade o suficiente para não se sentir mais nem menos e se sentir confiante de que ali ele vai encontrar conteúdo, competência e o respaldo legal, né? A proximidade, né? Isso veio de uma forma muito natural ao longo dos anos, faz parte da nossa essência, mas quando a gente parou também para olhar de maneira estratégica, fazer o planejamento, entender qual era a nossa estratégia ali, é uma estratégia de intimidade com o cliente. Exatamente. A gente cuida, a gente diz lá, né? A gente atende empresas, mas a gente cuida das pessoas. Por mais que nossos clientes sejam empresas, no final das contas a gente está cuidando dos empresários, da equipe que aquele empresário cuida, né? Da família. Uma coisa que eu critico muito, assim, é dizer, o empresário é egoísta, só pensa nele. Cara, ele paga imposto antes de ter o dele, ele paga um monte de salário antes de ter o dele. Ele é um doido que todo mundo critica. Ele paga contador, ele paga advogado, ele paga tudo. Se der certo, no final das contas, tem o dele. E se der muito certo, parabéns, você recebe. Fora que ele paga com a noite sem dormir, né? Porque, assim, porque essa parte... não só nem falar do tempo, isso, né? E assim, é claro que a gente sabe que tem empresários e tem empresários, tem perfis e perfis, mas eu acho que a maioria dos empresários, quando ele decide empreender, ele também está assumindo a responsabilidade com a vida dos outros. Porque quando você tem um número de funcionários, antes de sobrar ou faltar para você, você tem que honrar com todas aquelas famílias que dependem daquela remuneração, daquela estrutura. Então eu falo que a gente ainda carrega uma preocupação com a gente, que é um segundo filho gigante, independente se tem 10 ou 100 ou 1000 funcionários, que é uma preocupação que só o empresário tem. Carrega com ele. Se der certo, tem as dores do crescimento. Isso. Se der errado, pior ainda. Então não tem muito... eu vou empreender porque eu quero ter liberdade de tempo, vou trabalhar por menos. Nem vai. Vai trabalhar, vai fazer um concurso público. Todo mundo que é empreendedor não vai trabalhar pouco, não. Tem uma dose de insanidade na veia, porque tem que ter. Eu tenho um amigo que, assim, ele é um grande oceanógrafo, trabalha numa grande empresa de referência mundial. E uma vez, meu marido brincou assim com ele... Você podia montar uma consultoria na sua área, né? Ambiental, oceanografia e tal. Você, olha, você monta a empresa que você quiser, se eu puder trabalhar nela, eu vou ser o funcionário, melhor funcionário, o primeiro a chegar, o último a sair, entregar o que tem que entregar, com a maior responsabilidade, vou cuidar como se fosse meu. Mas quando eu deitar na minha cama, eu não quero me preocupar se a luz ficou acesa, se o alarme está funcionando e se vai ter dinheiro para pagar a folha de pagamento amanhã. É o tipo de preocupação que eu não quero para mim. Eu admiro quem faz isso e pode contar comigo. Sempre vou ser o funcionário número 1 de uma empresa. Mas não quero. Olha que sabedoria e também. Que nível de consciência. Que bom a pessoa que sabe disso, né?
que tem essa consciência muito bom. que, enfim, não é pra mim, parabéns pra você. É. E não fica naquela disputa de, fulano vai ganhar Porque mais. também tem um mundo de que as pessoas às vezes acham que é assim, empreender, todo mundo tem que empreender. Cara, comportamento empreendedor é diferente de empreender como negócio. Né? Você pode ter comportamento empreendedor dentro da tua casa, na tua escola, junto com com tudo. Mas empreender como profissão, como estilo de vida, a gente sabe que não é para todo mundo, porque tem muitos desafios. Eu acho que as pessoas têm noção do que das alegrias, mas não tem noção do sal que se come, do quanto é de desafio. Quando a gente olha, e você, durante esses anos todos, quantas vezes você já viu gente revoltada? Já mediou situações de onde a gente estava chorando, puta, né? Porque estava sendo lesada. Já roubando conhecimento. Já sendo, nos protegendo. Não, vocês que nos protegendo de sermos roubadas, de sermos lesadas. Da nossa própria história, né? Porque, assim, quando você empreende sem ter nada, né? Foi o meu caso. Então, tem muito para perder. Meu nome, né? E muitas responsabilidades que você ainda pode contrair dívidas, né? Dívidas com o governo e tudo mais. Jaciara já tinha alguns bens, patrimônios e tal. Então, assim, até isso, né, Gustavo? Eu acho que é um bom tempo pra gente brincar aqui, né? Sim, saber separar aqui também o que é da empresa, o que é da pessoa física. Como é que se discute o patrimônio, proteção patrimonial, né? Para quem tem, para quem não tem, né? Verdade. Assim, que ele que fez o nosso, tá, gente? Eles fizeram os nossos. Quem vai empreender, né, tendo patrimônio ou não, acho que um primeiro ponto é deixar muito bem separado, assim, o que eu estou colocando no risco do negócio e o que é meu, que eu vou construir daqui para frente, ou que eu tenho já acumulado. Né? Vocês tinham ali as duas situações quando a gente fez o diagnóstico. A limitada no Brasil não é tão limitada assim. Né? O termo limitada vem de responsabilidade limitada. Isso significa o quê? Em tese, a sua responsabilidade como empresário deveria ser limitada ali ao seu capital social ou que a sua empresa tem de patrimônio. Só que no Brasil, né, isso nos Estados Unidos chama LLC, Limited Liability Corporation. Exatamente, empresa de sociedade limitada, igualzinho, só que lá é limitada mesmo. Não avança para a sua vida pessoal. Se uma empresa tem ali $500 mil e o banco concede um empréstimo de $1 milhão e essa empresa quebra, o banco não vai avançar no patrimônio do sócio para pegar os outros $500 mil. No Brasil avança. Né? Aqui no Brasil, uma dívida trabalhista, uma dívida tributária, online, e alguns até casos de consumidor ou de regulatório, administrativo, e por aí vai. Você vê que isso pode invadir o patrimônio do sócio. Então, a minha empresa aqui, eu quero correr o risco de $1 milhão, vou montar um negócio, vou contratar pessoas, por algum motivo deu errado. E geralmente quando dá errado, ou é algum risco trabalhista que não foi mapeado, não é alguém que está querendo fazer mal intencional. A pessoa acha que está fazendo tudo certo. No Brasil é difícil até fazer certo. Né? Isso a gente ajuda muito ali no dia a dia. É difícil até entender como fazer certo. Principalmente na parte tributária e na parte trabalhista. A gente tem um caso lá, no final das contas a gente conseguiu ganhar esse caso, mas foram 11 autos de infração para uma empresa que pagou 100% dos impostos. E a gente está falando assim de dezenas de milhões de reais de autos de infração. Porque ela deixou de cumprir uma obrigação acessória. Então, se é uma empresa que não consegue pagar essa dívida, essa obrigação, é desconsiderado a pessoa jurídica e vai no patrimônio do sócio. Só que isso não é justo. Então, infelizmente, no Brasil, a gente tem que utilizar alguns mecanismos legais, permitidos pela lei, para separar o que é patrimônio do negócio, que você está disposto a correr risco, e o que é o seu patrimônio do sócio. Né? Se você fosse empregado, recebi salário a vida inteira, comprei uma casa na praia. E eu trabalhei 30 anos para comprar essa casa na praia. Isso não está mais no risco de um negócio. Isso é o fruto do meu trabalho. Assim também a remuneração de um empresário. Ele recebeu, claro, se não houver fraude. A gente está falando aqui de pessoas... idôneas, o padrão. Né? O padrão, gente, não são pessoas fraudulentas. A lei é toda traçada traçada para travar as fraudes, para evitar simulação, evitar sonegação. Quando eu vejo na prática, a maioria das empresas não é fraudulenta. A maioria dos meus clientes não sonega, paga 100% dos impostos. Inclusive cheio de sonhos, né? E não querem correr risco, falam, olha, eu quero dormir tranquilo, né? Mas aqui dentro da legalidade, o que eu posso fazer? Aí você tem ali 3 regimes tributários, aí começa, e por aí vai. Então, a proteção patrimonial é, na verdade, a separação patrimonial. É separar o que é da empresa e o que é do sócio. E deixar isso em estruturas diferentes para que, né, você não seja injustiçado num eventual caso de auto de infração, de processo trabalhista. Então, Gustavo, assim, é uma coisa que, assim, parece que quando a gente fala de proteção patrimonial, a gente tá falando só para quem é rico, ou para quem tem muitas coisas e tal. Sempre achei isso tão distante para minha realidade.
Mas Até que não, né? Até que quando você olha, às vezes uma pessoa que às vezes tem um único patrimônio dela ali, uma casinha de 100, 200 mil reais, e resolve montar uma padariazinha ou um salão de beleza, mas já emprega 2, 3 pessoas, essa pessoa já está correndo risco com o pequeno patrimônio que ela tem, que ela passou 30 anos investindo, guardando, pagando aquela prestação da Caixa Econômica. Como que essas pessoas podem ter acesso a isso? Porque também, assim, eu brinco muito que o nosso país, consultoria jurídica, contábil, RH, tecnologia, tudo é para quem já está num certo nível de maturidade do negócio que pode pagar. Por isso que a gente, abençoadamente, começou há 11 anos atrás com permuta, né? Sim. Trocando sempre que a gente não podia pagar. E a gente as conseguiu. duas, legal que a gente cresceu junto, né? A Crescemos roupa era juntos, muito né? menor e a fase Trocando também naquela serviços, época. né? Mas nem todo mundo tem nem esse relacionamento. Tem alguma dica que você pode dar para essas pessoas? Esse caso que você falou, que ele tem uma casinha ali, ele ainda está um pouco protegido pela questão do bem de família. E isso pode ser até registrado em cartório, que aquele bem é um bem de família, deixar ali para evitar penhoras. Já é uma dica aí que já valeu ouvir o podcast, para quem tem uma casinha só. Mas mesmo o bem de família já chegou no STF em algumas hipóteses e foi desconsiderado. Mesmo o bem de família, dependendo do valor desse bem, ele pode ser desconsiderado e falar, olha, você não precisa de um imóvel de 2 milhões de reais para viver. Tem o tal dos adornos suntuosos, que é, olha, você tem quadros aqui, ou TV, ou por aí vai. Aí começa e isso é louco na nossa brasileiramento justiça, né? Isso é louco na nossa justiça, regra. porque tem uma insegurança jurídica que permeia, que é muito mais do que está escrito, é interpretativo. Sim. Isso que eu acho que torna tão desafiador o direito dentro do nosso país, porque tá ali escrito, mas eu entendo de um jeito, você entende de outro, e vem um fiscal no meio do caminho, decide entender, entendendo que estamos numa boa fé, entender de uma terceira forma, né? Isso torna... E até você provar... Ontem saiu uma decisão super legal, favorável às empresas, a gente trabalha muito com comércio exterior lá, né? E aí tem uma questão que a União ela demora muito para fiscalizar. E a mercadoria fica parada no porto. Enquanto ela está parada, tem alguém pagando um negócio que chama sobreestadia, chama demurge, o nome técnico. Mas é basicamente assim, você tem 10 dias aqui grátis, passou do 10º dia, é uma fortuna para manter o container aqui. Nossa. E a União foi condenada a ressarcir 500 mil reais uma empresa porque ela demorou na fiscalização para liberar as mercadorias. Porque senão ela está Virou fazendo negócio, faturamento em prol dela mesma. Exato, o negócio está começando também a ser flexibilizado. Mas, voltando assim, como a pessoa pode começar a pensar se é para mim ou não? Primeiro, tem a parte patrimonial, que é se a pessoa vai constituir ou já tem algum patrimônio. E aí, sobre a parte patrimonial, tem inúmeras vantagens, né? Só de você não deixar na hora, e todo mundo vai morrer um dia, a gente precisa falar isso, né? Mas quando a pessoa vier a faltar, ela deixa mais ou menos 20% aí, de imposto, advogado, inventário. Então, eu faço uma brincadeira, se a pessoa trabalha de segunda a sexta, ela não precisava nunca trabalhar na sexta-feira. Porque 20% do que ela produziu na vida inteira vai ficar para o governo, para o advogado, para o inventário, por aí vai, custas judiciais. Então, como minimizar isso? Estruturando a sucessão em vida. Transferindo os imóveis em vida. Então, eu tenho imóveis, né, que pertencem ao meu pai ainda, que já estão no meu nome. Nós já fizemos a transferência em vida. O fruto dele. Tem várias formas de fazer. Como é que protege também pro filho, depois não ficar doido? Tem cláusula... Casar de novo, pegar o negócio do pai. Não, mas aí isso é bom para a família se organizar como um todo. Então, por exemplo, eu fui obrigado a casar em separação de bens. Tá lá no nosso acordo de sócio. Eu e minha irmã somos casados em separação de bens por acordo para a gente fazer parte ali da organização. A transferência em vida ela pode se dar por doação, ela pode se dar por... Menor, né? Os 4%. Pode se dar por compra e venda também. Se os filhos têm recursos para ir comprando aos poucos, e aí isso pode ser feito uma estrutura para isso. Isso seja para um imóvel, para uma empresa ou para mais ou coisas, para né? Isso é só a parte patrimonial. Quando a gente pensa em organização societária e proteção patrimonial, o principal conceito é uma muralha da China que fica no meio. Então pensa que assim, do lado de cá tá tudo que é patrimônio. Do lado daqui é tudo que é empresa, porque o risco está aqui. O imóvel não vai te dar nenhum risco. O que vai te dar um risco é a atividade empresarial. Aqui o imóvel é o risco só de briga dos filhos. Então, se você já organiza isso, você inclusive evita briga, né? Exatamente, já resolve em vida. A gente está cuidando de uma família que tem vários filhos. Uns participam do negócio, mas ainda está em nome de papai. Mas fulano pensa que ela tem que ter também. E aí o que não trabalha com os pais presentes, de acordo com a vontade dos pais, a gente resolve isso. O pai, né, nesse caso ele é até um idoso já, ele vai vir a faltar aí, né, nos próximos, 10, 20 anos, e o negócio vai estar resolvido. Então, assim, mas mesmo quem não tem essa parte aqui do patrimônio e tem empresas para participar, seja um negócio, né, igual vocês, tomo da roupa, daqui a pouco quero participar de um outro negócio aqui.
tem a Uzi aqui agora eu quero trazer um sócio para esse negócio, agora eu quero... comprando uma empresa. Quero comprar uma aqui, por aí vai. Essa parte da organização societária, para você também não misturar o risco dos negócios. Imagina que a Hopin é uma empresa super saudável, mas inclusive foi eleita a melhor empresa. Ele fazendo jabá pra gente. Não, porque é orgulho, né, gente? Não, Sou advogado e conselheiro da melhor entre as empresa. 200 maiores índices financeiros pra gente foi uma honra, né? Porque eu brinquei que assim, as mulheres do RH, né? Cuidar de dinheiro. Mas Duas mulheres que já, né? Já é. É legal, sim. Já não é mainstream, assim. Obrigada pelo jabá, Gustavo. Pode ser combinado, gente. Mas assim, mesmo vocês, né? Imagina que vocês não tivessem patrimônio. Tá. Para fazer o que vocês estão fazendo, de participar de outros negócios, para comprar uma outra empresa, fazer uma outra iniciativa que tem um risco diferente. Né? Vocês sentiram isso na pele. Vou começar um negócio novo. Opa, tem um investimento inicial aqui. Tá mais difícil do que 10 anos atrás. A Hopin não precisa mais disso. A Hopin já tem caixa, a Hopin já, né, já tem equipe. E esse aqui, como é que vai ser? E aí, vai colocar tudo no mesmo cesto? E eu vejo isso, gente, com um grupo. A gente advoga para uma empresa muito grande dos Estados Unidos que tem uma empresa no Brasil. E eu vejo eles se confundindo com isso. Colocando os negócios do México, do Brasil e de tal lugar, tudo no mesmo cesto. Nossa. O negócio do Brasil é super lucrativo, aí um outro negócio não está indo também, aí deixa de investir aqui para colocar dinheiro lá, e é tudo a mesma sociedade. Depois você perde até visibilidade do que está te rendendo ou não. Não tem uma organização societária para saber o que é o que, aonde está atraindo risco, e eu não estou nem falando da parte patrimonial. Sim. Tá? Porque essa parte de organização societária é para qualquer um que tem negócio. Né? Você pode ser sócio da empresa, você, pessoa física, ou você pode ter a sua empresa de participações, que aí ela vai ser sócio de vários negócios, ou do seu único negócio. E isso são mecanismos para a gente também, quando for pensar no trabalho como um todo, separar aqui o que é o patrimônio do empresário e o que é patrimônio do negócio que está afeto ao risco, que vai dar como garantia no banco, que vai pegar capital de giro, que vai pagar folha de pagamento e por aí vai. Sabe que eu fiz o dever de casa direitinho, né? A gente está começando, a gente vai investir numa unidade que não é filial da empresa, mas é uma unidade com 2 sócios em Campinas. Atuar só na região de Campinas. Esse contrato não chegou ainda lá para mim, não. Não, ainda eu ia falar agora, mas isso aqui é novidade claro que é ao vivo de Foi conversado. Foi ontem, meia-noite isso. Mas, ó, seguindo já a orientação. Eu falei pra ele, olha, nós vamos entrar, vocês criem as empresas de participação de vocês, nós vamos usar as nossas empresas de participação. Não é a Hopin que vai entrar neste negócio. A estrutura está pronta. Apesar deste negócio trabalhar com uma relação de representação comercial da Hopin. Sim. Mas é um outro CNPJ. Vocês já têm a estrutura, já entenderam como é que funciona. Tu viu? Nem precisou do advogado nessa reunião. O negócio já vai... A Kátia já vai no automático. Gente, tô aprendendo. Mas eu acho que é importante, porque estão sendo aprendizados nessa jornada que a gente não tinha, né? E os sustos? Porque a gente já passou tanta raiva, já tomou tanto susto. Não, e os sustos, né? Já Ciara que já passou por separação, agora tá casando de novo. Então, assim, cara, é todo um desafio, né? Você sabe, Gustavo, que... Eu quero saber onde que vai ser essa festa. Se vai ser em Nova York, se vai ser... Você sabe que às vezes você falava uma informação assim, né? Uai, gente, mas é assim? Não sabia, não. A Ciara, não, então peraí, que eu pensei tudo errado. E nessa dinâmica nossa, Lídia, a gente já tem muitos anos, né? E é assim que acontece, né? Uma coisa que eu tô até decidindo se isso vai pro site ou não, mas aqui eu posso falar, que a gente é o último advogado das pessoas. A pessoa que vem pra fase, ela não sai mais. Não tem por que sair mesmo, não. Tem um índice lá que a gente mede, que é churn, né? Que é quantos clientes que nos deixam voluntariamente. E é menos de 1% dos clientes que tem uma assinatura mensal, que é o nosso que é o carro-chefe ali, né? A pessoa paga um valor mensal e a gente cuida de tudo. Igual é com vocês. Vocês não vão me deixar, né? Assim jamais. Nem você, gente. Então, assim, a gente faz de uma forma e começa a ter um relacionamento que eu já sei como vocês pensam. Sim. Quando vocês vão para um negócio que eu vou participar da reunião, eu já não vou com a cabeça só de advogado, de vez em quando até pessoa estranha, né? Pô, mas tô falando com advogado, com advisor, com quem é esse cara aqui? Já conhece tanto que já sabe que aquela reunião a Ciara vai estar bufando de raiva. Falou, deixa a Jace fora, deixa que eu vou com essa reunião com a Kátia, na outra a gente faz assim. Acho que essa construção, assim como, né, nos clientes ali da Hopin, que você já tem há muito tempo, pensa em grandes empresas ali que vocês atendem. Você já sabe quando o diretor te liga. Eu já vi isso acontecer. Sim. A gente estava uma vez na reunião do conselho, e aí você tocou o telefone e você falou assim, vou ter que atender porque é fulano e eu já sei o que ele quer. E é assim com a gente também, né? Se alguém me liga, dependendo de quem é, qual é o contexto... E o mais legal é que assim... Quando a Kátia manda mensagem às 6 horas da manhã, ela tá inventando alguma coisa. Hoje, inclusive, podcasts, gente... né? Áudio. Hoje foi isso, né? Gustavo, o que você vai fazer hoje, tal horário? Eu falei, tô com a agenda. Consegue liberar a agenda? Consigo. Por quê? Vamos gravar um podcast? Vamos. Sobre o quê?
É na real, nós vamos Que falar na você hora. quiser. Na hora a gente vai começar a conversar. Esse tipo de intimidade a gente vai Não, e é construindo muito com o legal, tempo, porque né? assim, eu acho que isso não é só você, né? Todo o time lá da FAS, né? De vez em quando, como o Mauro cuida um pouco dos contratos comerciais e tal, né? E às vezes eu mando um áudio ou então uma mensagem, Mauro, eu queria fazer isso, isso, isso. Ele, peraí, liga. Por quê? E pra quê? Eu acho que essas duas perguntinhas, o porquê e pra quê, você consegue entender melhor a demanda do que só dar uma resposta no automático, né? A analogia que a gente faz é quando a gente vai no médico e você não fala pro médico assim, eu quero um Tilenol. Você vai no médico e fala, eu tô com dor de cabeça. E aí o médico vai dizer se é Tilenol, se é Neosaldina, se é outro remédio. É mais ou menos assim com a gente. Só que acontece muito, né? A gente estava até conversando antes sobre partnership. Eu recebo muita demanda assim, eu quero fazer um partnership. Por quê? Você sabe o tamanho desse negócio? Onde você está se metendo? O que você vai prometer? Qual é o compromisso? Ah, não, porque fulano eu quero reter... Explica aqui o que é partnership, tá? Inclusive, ontem eu convidei o Mauro, Maurete, ó, vamos fazer um podcast, vamos fazer um vídeo, vamos fazer um webinar. Traduz porque aí. realmente, galera, partnership é um tipo de possibilidade de atração e retenção de talentos juridicamente permitido, totalmente embasado, de um programa de trazer e elevar talentos da sua empresa a uma condição de sócio, parceiro do seu negócio. Só que as empresas acham que isso é uma coisa ou muito grande ou querem fazer sem critério nenhum. E aí dão muito mais um tiro ou no pé. usar como estratégia para pagar menos imposto, né, gente? Ou para não pagar salário. Então, assim, a lei, eu falo que também tem isso no nosso país. O nosso país também te possibilita utilizar a lei, mas ainda existe um grande desconhecimento do como fazer jus a ela de uma forma inteligente. A estrutura foi feita para quem tem acesso às regras do jogo ter vantagem competitiva. Isso. Nosso papel é entender a regra do jogo, botar o livrinho de regra debaixo do braço e ajudar o empresário. Mas às vezes o cara chega querendo um partnership e tudo que ele precisa é de um contratinho de vesting, que é uma coisa muito mais simples, que é basicamente... Olha, se você me entregar isso, durante quanto tempo, eu vou te dar uma contrapartida aqui, porque eu não posso te pagar o que você merece agora. Então, a gente faz esse papel também de... Kátia, você quer isso pra quê? Tem certeza? Tem uma outra... Tem 3 ferramentas aqui que a gente... Uma hora vai me fazer essa pergunta. E eu me lembro que foi muito isso. Porque, por exemplo, quando a Hopin começou, tiveram momentos que a gente queria assim... vamos empolgada, vamos botar a gente como sócio. Lembra? Não, na verdade, teve algumas pessoas que nos pressionavam querendo ser sócio. Né? E aí eu lembro que, vocês, a gente tinha umas conversas do tipo assim, é o momento de vocês, meninas. Isso tem a ver com o DNA de vocês. E isso é o que a gente hoje faz. Inclusive, nossas duas empresas juntas. Na hora de fazer, tem que pensar na hora de como é que vai fazer com pra mais desfazer. Do que saída. Eu falo que mais do que entrada. Se der certo, tá tudo ótimo. Mas se não der certo, a gente tem que ter uma saída de incêndio ali. Né? E eu falo que assim, acho que aquele aprendizado nosso, lá atrás, é o momento, é alguém que vocês querem levar como sócios, tem o DNA de vocês, tem os seus valores, tem os valores de vocês. Não tinha. Não tinha. E aí, assim... E ficou claro rápido. Muito rápido. Ficou rápido. E isso ajudou muito ao que a gente hoje, enquanto as duas empresas fazem junto aos clientes para os partnerships. Porque às vezes as pessoas falam assim, vamos botar tu como sócio, aí botar dentro do contrato social. Cara, se as pessoas tivessem noção do que é para tirar um ser humaninho de dentro de um contrato social, Senhor Jesus. Ou se for fazer, já faça de uma forma que você consiga ter o controle. Isso. E já vimos também o contrário, né, gente? A gente já viu presencialmente pessoas até que a gente já contratou do mercado vindo trabalhar com a gente, que estavam num contrato social, não era um programa de partnership, era para ter totalmente isenção de custo, era tipo uma laranja, correndo os riscos. A pessoa não sabia que estava correndo esses riscos. E na hora de sair, depois de quase 18 anos de trabalho... Como sócio administrador, estava ainda. Sócio ali, saiu sem um direito trabalhista. Não quiseram acertar nem mesmo os direitos. Então, assim, você vê também que, infelizmente, nós temos usando isso a favor da própria empresa, prejudicando a pessoa que é desconhecida. Então, assim, eu acho que se tem uma coisa que eu aprendi com a Jaciara, não assine nada sem ler. Sim. Eu falo muito assim, conheçam seus contratos. Para nós, todos os empresários, nós precisamos conhecer os nossos contratos. Contrato social, ninguém conhece. E se não entender o que está lendo, pede alguém para te explicar. Contrato social é a certidão de nascimento da empresa. É ali que vai dizer o básico. Quem tem, como você decide, quem entra, quem sai, se eu quiser sair, como é que faz. Se não tem, eu tô falando nem de acordo de sócios. Sim, acordo de sócios... É outro esquema. A gente trabalha junto, vocês sabem o tanto que eu entendo da importância, mas tudo bem, não vou ter acordo de sócio, tô começando um negócio. Não pega um contrato social de modelo da internet. Não pede para um contador fazer o contrato social. Usa seu contador porque ele vai te ajudar muito. Isso. Que é a parte financeira, contábil, os balanços, né? Aquilo que é o coração ali, o termômetro da empresa.
mas não para fazer contrato. Todo É a mesma coisa contrato. que pedir um advogado para fazer contrato, contabilidade. Você tende a ler muito bem ele no início e só vai pegar ele da Depois gaveta se esquece. a relação já estiver azedada. É isso que eu ia falar agora. E eu acho que assim, todo contrato, seja de relato de casamento, seja de De empresa, cliente, qualquer de fornecedor. cliente, fornecedor, invista muito tempo discutindo todas as cláusulas. Porque se ele for bem feito, você vai guardar e nunca vai mexer nele. Porque o dia que você precisar abrir a gaveta, é porque a relação já ferrou, já fodeu tudo, já deu merda, e aí você vai usar Eu nem aquelas sabia que questões. podia falar palavrão. Pode. Se eu Ah, pudesse. pode. Ah, eu tinha falado Pode. Aqui, Já ferrou. Então, seis assim. caralho, tudo ponto e vírgula. Você Desculpa, pode, pessoal. você pode e deve investir. Eu falo que assim, às vezes as pessoas acham que pegando da internet, fazendo de qualquer jeito, elas estão acelerando, elas estão ganhando, é um problema para o futuro. Porque se for bem feito, você tem que pensar eu tenho uma regra na minha vida. Todo lugar que você entra, você tem que pensar como você sai. E não é pra burocratizar, não. Deixando bem claro. Se assim. você precisar, você saiba onde você vai sair, como você vai sair. Um negócio que Se é é muito que você vai comum, assim, a querer gente sair. participa muito de vendas, né, de empresas. Então, o cara fundou ali a empresa, né? Vocês, por exemplo, vocês fundaram a Hope, fizeram ela crescer, e vem alguém que quer comprar 80% da Hope, 90% da Hope. Ah, dependendo do preço, vamos conversar. Aí o negócio vai e fecha o negócio. Vocês não estão preparadas para serem empregadas no dia seguinte. O contrato de vocês, se isso acontecer, tem que ser um Muito bem puta pensado. contrato. Tem que ser muito bem pensado. Para quem eu vou responder? Qual é a minha alçada? Porque hoje você decide tudo. Sim. Não precisa prestar conta para ninguém, não precisa pedir Não, nós autorização. temos marcas Aí você capixabas vira a hoje, chave, né? você vira a chave, e eu vejo isso acontecendo no dia a dia. Quando a gente faz Aí começa o M&A, sofrimento. né, que é esse negócio de comprar, vender empresa e tal, quando a gente está pela parte que está vendendo o negócio, a gente já coloca na nossa proposta 3 meses de acompanhamento após o fechamento do Que negócio. sofre. Para ensinar o cara a ser executivo da empresa que ele criou. E isso foram decisões que a gente, por exemplo, foram decisivas, por exemplo, nas últimas tentativas de compra, de que a gente recebeu de tentarem comprar ou aportarem na gente. Essas foram decisões importantes. Já estava tão combinado que o dizer não doeu, né? Por conta de um plano também e tudo mais. Vocês, Agora, eu já assim, não tô vi- fazendo jabá não, gente, tá? Mas aproveitando que eu tô aqui, eu acho que vocês são um excelente exemplo de sociedade. O acordo que vocês têm, e eu já vi isso até acho que em programa de TV, de não levar nada. A gente fica aqui até 2 da manhã, mas a gente não vai embora. Não, e a gente mal briga. resolvida, Recentemente não. a gente brigou. Não, fica esses brigando. dias. Nós tivemos uma crise ajuda. dos Nós 12 tivemos a anos. nossa crise dos 12 anos, tem um mês e pouco, Mas vocês né? têm um acordo de sócios, vocês têm, né? De chorar. Tinha Ai, questões. chorão. Mas, Né? é verdade, mas Por a gente exemplo, não se você- precisou- se a gente você não precisou passar pegar mal acordo hoje- de sócio, nada, porque a isso. relação tá muito combinada. E isso até é. nesse momento que a gente meio que engasgou, assim, peraí, não tá tão do jeito que a gente queria, vamos voltar e conversar? E cada um Mas fala as no seu premissas tempo. estavam bem Se estabelecidas. precisar chegar, e se precisar chegar, tem muito pano ainda para tem muito sal ali eu pra acho que a gente comer. construiu uma relação tão sustentável que ela permite você ter desafios. A gente não tinha tido. A gente diverge em muita coisa, mas a ponto de Eu sei. realmente debater e falar, cara, vamos Diverge sentar. totalmente. Vamos Eu ter uma. sei. Quando ele fala que os Eu tô opostos lá não na dão reunião. conta, a gente é totalmente oposto. né? Mas a pronto ter a nossa DR. Mas são Mas foi complementares, massa, porque eu acho que assim, e inclusive é massa, porque eu acho que você vai construindo uma relação de muitos anos, quando você tem a DR, funcionou como um booster, assim, né? Porque depois disso a gente tomou tanta decisão nos últimos tempos. Não, e o mais engraçado, assim, tipo, ela fala e eu falo assim, poxa, eu não sabia que você tava pensando. Mas eu também não sabia que você tinha tanta coisa guardada. E não é que tava E ó, uma guardado. empresa de RH. tem uma E não é que psicóloga tava aí no guardado. meio. Nada que a gente tem combinado de não deixar nada guardado, mas às vezes coisas que pra você era irrelevante, quando uma outra coisa puxa, peraí, mas então não era tão irrelevante assim. Né? E é muito legal. E assim. E vocês tiveram, assim, questões ao longo da vida aí profissional que as pessoas não combinam. Uma coisa eu não nem preciso todo de mundo acordo de combina com nós sócio e tal. duas, Tá não. bom. E se você passar mal? Se você ficar 1 ano em casa tendo que fazer algum tipo de tratamento, Igual a alguma gente coisa. já teve que ficar. Como é as que duas fica? doentes. Tem direito a receber o Prolabore? Distribuição de lucro fica na mesma? Alguém vai substituir seu cargo? Sério que a gente não vai conversar sobre isso? Só o dia que você estiver passando mal em casa, e aí você vai, na situação de fragilidade, Exato. ter que combinar algo. No momento que Não não, é é a o hora momento. de E sabe o que eu discutir. acho? Eu acho que a sociedade, eu brinco muito que quem tem sócio tem chefe, então você presta conta, mas eu acho que ela tem que ser uma relação de amor ao próximo também. Sabe por quê? Porque assim, como é que as pessoas são sócios, elas têm vidas diferentes. Financeiras diferentes, um guardou, o outro não guardou, filhos mais e menos. E eu acho que o que mais adoece a gente é quando você está ali se entregando para um negócio que é seu, trabalhando, e você não sabe se na sua falta ou na sua ausência, o que vão fazer com aquilo ali. Sim. E se você pode ficar tranquilo que, às vezes, aquela sua remuneração, principalmente quando a empresa ainda não está num ponto de distribuir, mas já tem um saláriozinho
bom ali. Mas que é o salário que você paga as contas que é do o salário mês, que você né? paga todo mês. Aí se você, putz, e se eu morrer? Esse salário vai poder ficar um tempo com meus filhos, porque eles ainda não são independentes, ainda não têm condições. Então, eram preocupações que eu acho que quando você tem isso bem combinado, você fica mais leve. E eu acho que é uma relação de respeito, de que você sabe que o outro vai cuidar por você e para você. Sociedades, de maneira geral, eu vejo que elas começam muito mal. Começa assim, essa meu amigo formou comigo, vamos montar aqui um escritório. Fulano que eu conheci, passamos a gente está com um caso agora de um advogado super respeitado que está vindo trabalhar com a gente agora, a gente está fazendo um M&A com ele, que eles fizeram uma sociedade porque os dois passaram no concurso. Eles nos conheciam, passamos no mesmo concurso, vamos montar um escritório? Vamos. E aí isso tem 10 anos que eles estão com esse escritório, obviamente que o negócio não cresceu na velocidade que a fase cresceu. E eu vejo tanto essa questão de respeito, de concordar em discordar, né? E a complementariedade. Vocês conhecem muito bem o Guilherme. Guilherme é minha alma gêmea na minha sociedade. É o cara oposto a mim. É um cara, pra mim é o melhor advogado, é o Guilherme. Eu falo isso sem vergonha nenhuma. É o melhor advogado que eu conheço, o cara mais técnico que eu conheço. Ele estudou a vida inteira, ele continua estudando todo dia. Ontem eu tava vai ter uma live hoje também, surpresa. E aí ontem eu tava 11 e pouco da noite me preparando ali, estudando o tema, olhando o julgado. Aí eu abri um documento no Google Docs e comecei a escrever. Ele não tava de lá escrevendo também? Que aparece os dois nomezinhos assim, ó. Aí eu falei com a minha esposa, falei, Lívia, que quase meia-noite o Guilherme tá lá também. Pra minha live. Ele nem... Então assim, é um cara que tem... Eu conto com ele, sabe, em qualquer momento. Eu sei que eu posso contar com ele. Amor, Guilherme, tamo junto. Mas eu tô dizendo isso porque não seria a primeira pessoa que eu pensaria. E o Guilherme foi um acaso. Né? Quando nós fizemos uma fusão, ele estava no escritório. Né? Ele não foi o advogado que eu procurei para fazer a fusão. Ele estava lá no escritório. Aí são planos de Deus que você, por mais que você planeje, as coisas E vão hoje eu não me acontecer, vejo, né? Imagina, eu sem o Guilherme, sem a Eliza. Não vejo o negócio funcionando ali. São pilares muito fundamentais ali, né? A gestão, a Eliza é a nossa gestora. Eu não vejo a FAS, que a gente enxerga a FAS e pratica isso, que é uma empresa de direito. Então, como que uma empresa de direito vai funcionar sem uma boa gestora? Não vai funcionar. Sim. Sem um responsável técnico que saiba tributário, societário, comércio exterior, civil, trabalhista. Ele é fantástico. É difícil achar um advogado que saiba isso tudo. Sim. Ele é. A gente que fica ali atendendo clientes na ponta, eu falo que eu sei assim, 70%, 80% dos assuntos. Guilherme tem muita coisa que ele sabe 100% de cabeça. Se não 200. Então, vocês percebem, né? Vocês que já são atendidos pela gente, cara, agora é hora de negociar com alguém. Vou chamar o Gustavo, agora tem um documento, vou chamar o Mauro. Complementares. Quero um planejamento tributário olhando para o grupo como um todo, vou chamar o Guilherme. Até porque eu acho que assim... Então não dá para abrir sociedade assim, porque vocês são amigos. E se vocês são amigos de faculdade, aí eu vou falar até olhando para a câmera aqui para deixar o recado. Se vocês são amigos de faculdade, provavelmente vocês são parecidos. Se vocês saíam juntos para as festas, provavelmente vocês são parecidos. Provavelmente vocês têm o mesmo perfil. A chance de isso dar errado é grande. Encontre alguém que discorde de você. E que seja complementar. Fala, eu não gosto de ficar dentro do escritório fazendo tal coisa. Encontre alguém que goste. Eu não gosto o Guilherme não gosta de viajar, por exemplo. Para mim, agora eu tô meio cansado mesmo. No começo eu viajo, adoro. Agora passar a semana em São Paulo, não quero mais viajar. Agora já deixo a mala pronta, né? Já deixo os kits assim, já troco uma mala pela outra. Pois é. Ai, coisa boa, gente. A pessoa aqui falando, tá aqui olhando. Uma história. Você tá falando, eu falei assim, gente, quantos anos, né? Esses anos todos. 12 anos. A Roupa fez 12 anos, então tem quase 12 quase que a gente 12, tem essa relação. Foi do primeiro pro segundo ano ali que a gente começou a atender. E eu conto muito isso para as pessoas. E nossos processos seletivos, né? Todos. A gente começou também naquela época, a gente tinha acho que 10 pessoas, 12. Hoje tem quase. Eu comento muito isso para qualquer um que eu converso sobre quem está empreendendo e tal. Eu falo, cara, olhe para o seu dinheiro, que como diz a minha coach financeira, Jessera, dinheiro não leva desaforo, né? E nem tudo que você pode ter, mas que você precisa ter, busque de alguma forma trocar o seu serviço, trocar o seu produto. Eu brinco muito que é a brincadeira do escambo, né? Mas essa brincadeira nos trouxe aí um elo, né? Tem a Baker ali, os meninos, vocês, a gente, o marketing, por muito tempo, a Flavinha nos ajudou muito. E ter pessoas assim, a gente pede, a gente é perguntado muito por indicação. Tem algum contador que você me indica? Eu morro de medo de indicar contador. Sim. Mas aí, você falou da Baker, né? Indiquei um, deu certo. Indiquei outro, deu certo. Indiquei outro, deu certo. Aí daqui a pouco ele me indica um cliente. Sim. A gente começa a ter uma relação ali que é quase um grupo. Que falou em RH, eu só indico para Hope. Falou em contabilidade, hoje eu só indico para Baker.
Porque você vai E construindo o laços de jurídico, confiança. ele sabe que ele pode, né, Você cria uma relação. me ligar, tirar uma dúvida também, às vezes interna nossa Sim. ali, né? E o nível de relação que você pode até falar assim, fulano, olha só, te indiquei lá, mas o cliente não teve essa mesma compreensão do que eu disse para ele. Então, Perfeito. volta lá e reajusta que tem alguma coisa que ficou errada aí no meio do caminho. Às vezes o atendimento, o dia, o santo não bateu, Perfeito. tem uma série de coisas que pode acontecer. Então, até essa liberdade De dar de um indicar feedback, e dar um né? feedback quando Claro. alguma coisa não está indo bem, É. que a gente, serviço, né, tem expectativas E a que gente- podem estar A desalinhadas. gente não e ganha aí nada ser com a mal indicação, a gente não interpretado. cobra É, comissão não. por indicação. Não, é por amor então mesmo. querendo ajudar ali o Pode deixar empresário que de sabe alguma quando eu voltar de forma. Portugal, eu vou trazer um vinho para você. Boa. É só por amor mesmo. E é isso, sim. A gente está chegando no final. É. Alguma dica, Gustavo? Algum recado do coração? Pra quem A gente tá falou viu? tanto Profissional, assunto aqui hoje, né? pessoal, assim. Que você O quer que o deixar? Gustavo quer deixar nesse mundo, assim? O que você quer? Quando você não estiver mais aqui, o que vocês... Brincando assim, meu irmão uma vez falou assim, gente, Legal. na minha lápide, o que vão escrever de mim? Hoje, assim, quem é pai é difícil falar de outro legado que não seja para os filhos, né? E eu vejo meus filhos replicando comportamentos, até na reunião de pais ali, falando da lealdade do Gabriel, né, que é o meu mais velho, de como quando ele erra, ele não atribui a culpa à professora, ele assume, professora, eu esqueci, ou eu fiz tal coisa. A Maia, a minha mais nova, super madura também, já com as questões dela. Então, assim, óbvio que se tiver que escolher um legado, não tem como dizer que outra coisa que não seja eu tô dando um bom exemplo para os meus filhos, né? A gente teve um episódio agora, que vocês devem saber, que a minha cachorra foi público, atacada ali por uns teve. pitbulls, e saiu na imprensa, é um negócio super chato. Mas Super o exemplo perigoso. que eu tô deixando para eles é, eu não fui atrás da pessoa com violência, eu não fiz nada fora da lei. Eu fui fazer o boletim de ocorrência, tem processo correndo, tudo. Então, assim, deixar esses exemplos de atitude falam muito mais do que aquele negócio que a gente fica falando na cabeça deles ali o dia a dia, né? Para os advogados, que a gente acabou virando uma referência, assim, em especial local, né, para a jovem advocacia, que dá para fazer diferente. Dá para trabalhar com uma questão técnica dura, complicada, mas Com sendo leveza. mais leve, tendo um trato humano, aliviando um pouco a parte que a gente pode controlar, porque o trabalho não está no nosso controle, o auto de infração vai vir, Isso. a carga vai ficar bloqueada, o processo trabalhista vem, e a gente está ali para resolver isso, né? Quando puder olhar para oportunidades, acompanhar o empresário ali nas oportunidades, é muito mais gostoso ajudar o empresário a ganhar dinheiro do que ajudar ele a evitar de perder. E para os Ou empresários... diminuir a perda, né? Porque às vezes é inevitável. Para os empresários, o que eu deixo assim, às vezes algumas economias não fazem sentido. Né? Não fazer um bom contrato social não faz sentido, não ter um acordo de sócio não faz sentido, não olhar para o patrimônio de maneira separada do que é seu e o que é da empresa não faz sentido. É uma economia burra, né? Eu ia evitar falar burra, mas é uma economia que sai caro. Isso pode não vir agora. Barato E sai se tudo caro, der né? certo, você nunca vai saber que fez algo errado. Mas o dia que sair alguma coisa fora da linha, ali conta que você vem vai cá. se arrepender e falar, poxa, era tão simples ter feito tal coisa, se eu tivesse, né, seguido tal conselho ou contratado tal pessoa. Acho Ou que esse seja, é um se recadão. você se prevenir, se organizar, se planejar e buscar sempre nos momentos de conflito e estresse bons acordos, já traz uma boa economia de tempo, energia e dinheiro. Boas pessoas e bons acordos. Acho que é um bom resumo. É isso que eu ia falar. Boas pessoas fazem bons acordos. Né? Perfeito, fechou com chave de ouro. Gustavo, obrigado por ter Eu que vindo. agradeço. Pode deixar que no próximo convite vai ter um pouco mais de planejamento. Beleza, umas 3 horinhas É o antes. jeito, né, Gustavo? O meu é sempre em cima da hora, né? Tá tudo certo. Deu certo até hoje, né? Tá Deu tudo certo. Quando estiver dando certo, né? Muito obrigada, viu, pelo Eu que carinho. agradeço. Obrigadão. Pessoal, até a próxima. A gente se encontra no próximo podcast Na Real. Na real.